A gente às vezes vem para a igreja, queridos, com uma perspectiva de receber. Legal, Deus tem tanto para nos dar, mas hoje eu quero desafiar vocês a entregarem. E a entregarem o melhor que vocês têm para Deus. E eu queria fazer já uma pergunta, começar com uma pergunta. Não me respondam agora não, deixa o Espírito Santo ir gerando essa resposta aí no coração de vocês. E a pergunta é o seguinte: o que é prioridade para você? E quando eu fui convidado para pregar, né, eu confesso a vocês que quando o pastor me passou esse tema, eu fui extremamente desafiado, gente, porque eu vivi uma experiência no que diz respeito a priorizar as coisas do reino que, assim, me fez muito mal, né? E eu fui muito confrontado na palavra. E eu creio que a palavra ela existe para isso, para nos confrontar e nos trazer de volta, né, para o eixo, né, para aquilo, para o caminho, apontando para a direção que Deus tem para nós. E eu creio que Deus vai fazer isso com vocês nessa noite. E eu queria começar falando aqui sobre um pouquinho, né, o que eu passei. Eu creio de verdade que isso é uma crise dessa geração atual que nós estamos vivendo no que diz respeito a pertencimento. Então, o que acontece? Eu fiquei muito tempo buscando coisas na qual eu me enquadrava dentro de um contexto para ser aceito. E isso foi muito ruim para mim. Eu vou exemplificar isso aqui para vocês. Era como se hoje, né, o que está na moda hoje aí, essa série Round Six, o nome é esse? Eu não sei exatamente o nome, mas era como se você chegasse numa roda de amigos e sentasse e começassem a falar sobre isso aí. E o que acontece? Se você não entendesse nada daquilo ali, aí eu me sentia super mal. O que eu fazia? Eu começava a gastar tempo com aquilo. Eu começava a me aprofundar, a aprender sobre aquilo, assistir e passava horas assistindo isso. Não essa série, estou dando um exemplo dessa porque está em evidência, mas outras séries, e eu ficava maratonando, né, esposa? Netflix, gente, e em algum momento desse caminho eu me perdi. E quando eu me perdi, eu comecei a perceber que eu estava buscando algo para ser aceito, mas, na verdade, eu não estava sendo feliz com aquilo, porque o que acontece? O que eu preciso para me satisfazer, não só eu, como qualquer um de nós, é a presença do Senhor, querido. Somente o Senhor pode nos trazer satisfação completa. Nada que a gente busque nesse mundo é capaz de nos trazer alegria plena, a qual Jesus propôs a nos dar. E o que acontece? Gente, não me entenda mal, eu não estou dizendo aqui que é errado, não quero trazer um peso para quem assiste Netflix, não é isso, tá, gente? É bom, é muito bom que a gente tenha um momento de entretenimento. A Bíblia fala que nós temos tempo para tudo. O problema é quando esse tempo que nós estamos dando para as coisas que não tem relevância para o reino, está roubando de nós o tempo de Jesus na nossa vida. Entende? Então a gente precisa estar atento a isso aí. Porque o que o inimigo quer é isso, é nos tirar daquilo que Deus tem apontado para nós. Deus ele sempre aponta uma direção, mas cabe a nós ir para essa direção ou não. Sabe, a gente não é obrigado. Jesus ele não obriga ninguém a nada, mas ele faz um convite para nós mergulharmos cada vez mais profundo nele. E isso estava gerando em mim um crente, não sei se eu posso usar o termo aqui, pastor, um crente frouxo, um crente de fim de semana. E o que isso aponta? Isso aponta para a religiosidade. E o que mais Jesus veio aqui combater foi religiosidade, os religiosos da época. Jesus não quer que a gente viva uma vida na qual a gente venha domingo para a igreja e passa o resto da semana toda, gente, assistindo televisão, vendo futebol, aquilo que mais você gosta, sabe? Deus quer que você se entregue de todo o coração. É isso que Ele busca de você. E eu estava meditando sobre isso, sobre o que é a igreja, qual a fundamentação de Deus, quando Deus manda Jesus aqui nessa terra para fundamentar uma igreja. E o interessante disso é que a gente olha para toda a trajetória de Jesus e a gente percebe claramente, Jesus ele não veio aqui fundamentar uma religião. Jesus ele veio fundamentar um estilo de vida baseado na fé e no amor. Então, o que a gente aprende com isso, querido? Nós precisamos nos entregar, buscar cada vez mais uma vida de intimidade com Ele para que a gente seja o quê? Próspero em todas as áreas da nossa vida. Então, Jesus ele nos instrui a isso.
E o que eu quero tratar com vocês hoje é exatamente sobre isso. O que Jesus fala a respeito disso? O que Deus fala a respeito disso? Tá? Eu queria encorajar vocês nessa noite a realmente se entregarem, abrirem o coração, deixar que a palavra de Deus entre no coração de vocês e mexa com a estrutura de vocês ao ponto de vocês sentirem uma sede de Deus, a qual vocês não consigam controlar, a qual vocês se entreguem verdadeiramente ao ponto de vocês não terem mais controle da vida de vocês, mas o Senhor dirigir vocês em tudo que vocês fazem. Sabe, não há nada mais prazeroso para nós do que sermos dirigidos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, amados. E é isso que Deus quer fazer conosco. Amém? Então diz aí para o irmão do seu lado aí, ó. Deus vai mexer na tua estrutura hoje, querido. Deus quer falar com você. Deus quer te restabelecer no primeiro amor, te trazer para o original. E eu estava meditando muito sobre essa questão. O que nos afasta de priorizar Deus na nossa vida? O que nos afasta de priorizar Deus na nossa vida é quando nós não sabemos quem nós somos. Mas a palavra diz que Ele sabe quem você é. Então você precisa se posicionar nele, querida. Tá? Tem um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz assim: entretanto, o pastor falou aqui, o firme fundamento de Deus permanece, tendo um selo, a qual Ele conhece os que são seus. Olha que interessante. E mais, afasta-te aqueles que Ele conhece como deles da injustiça. Amados, esse é o nosso Deus. Tem algum justo aí? Amém? Querido, é assim que Deus nos trata, Deus nos vê dessa forma. E a gente começa a perceber o cuidado de Deus conosco, sabe? E a gente passa a entender que essa crise existencial dessa geração, a gente só vai estar inserido nela se nós estivermos lá fora, fora do propósito de Deus. Porque aquilo que a Bíblia diz para nós, a gente precisa combater, né? Quando vem essas pessoas falando aí, né? Olha só, é uma geração Nutella. Queridos, nós não somos geração Nutella. Nós somos a geração que a Bíblia diz que nós somos, uma geração eleita, levantada por Deus para impactar essa terra nesse tempo, querido. Deus conta com vocês. Amém? É isso que Deus fez da gente, uma geração eleita. Nós somos propriedades exclusivas do Pai. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a um Deus de um reino que é muito maior do que esse reino que a gente vive aqui agora. Nós somos cidadão do céu. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, querido, nada que o mundo fale a respeito de você é verdade. As verdades a respeito de você estão contidas na palavra. E nós precisamos caminhar de acordo com o que a palavra diz que nós somos. Amém? Gente, diz um amém aí, senão eu vou achar que a palavra não está legal. Tá bom, querido? Mas Deus, Ele nos instrui a priorizá-lo. Ele nos dá uma direção. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí num texto, Josué, capítulo 1, verso 8. Tem alguém que quer ser bem sucedido aqui? Ou só eu? Dá um glória aí, irmão. Se você não dá um glória aí, o irmão do teu lado vai achar que você não quer ser bem sucedido não, hein? Vamos glorificar aí, vamos levantar essa bola aí. Mas olha o que diz o texto. Não deixe de falar, Deus falando para Josué, tá, querido? Deus está dando uma direção para Josué no que diz respeito à prioridade. Ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, amado. Ou seja, Deus está dando a direção. Para nós sermos bem sucedidos, nós precisamos priorizar o Senhor. Ninguém pode acrescentar na nossa vida a não ser o Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, que as bênçãos de Deus perseguem os filhos. Tem filho de Deus aí, amado? Aleluia! É isso que Deus faz de nós, cara. Deus sente prazer em nos abençoar e nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. O problema é que às vezes a gente está com uma adoração circunstancial e a nossa oração precisa ser constante, firme e constante ao tempo todo. O que Deus quer de nós é isso. Ele não quer de nós o nosso dinheiro. É importante, a obra precisa, nós sabemos disso.
Mas o que eu quero dizer para você, o que Deus quer de você é o seu coração. Totalmente derramado, quebrantado. É um louvor extravagante, querido, um louvor sem reserva, na qual você se entrega totalmente para Ele transformar a tua vida. Porque só Ele tem esse poder. Entende? Jesus, o nosso Redentor, vive. Ele morreu naquela cruz. Mas a cruz não foi o fim, querido. A cruz foi o meio. E o meio de quê? De nos resgatar, de nos reconectar com o Senhor, querido, para que a gente pudesse viver uma vida abundante aqui nesse tempo. Amém? Esse é o nosso Deus, querido. O nosso Deus é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus derramada sobre a nossa vida, ela nos traz para uma condição. A condição de justificado. E Ele te chama de meu. Tem um texto de Hebreus 10, verso 38, que ele fala assim, o meu justo. Olha como o Senhor está falando de vocês, querido, dos justos. O meu justo, olha como Ele te chama. Viverá pela fé. Mas Ele também bota uma condição. Eu não me alegrarei dos que retrocedem. A minha alma não sente prazer naqueles que olham para trás, querido. Nós precisamos caminhar em direção ao Senhor e essa caminhada precisa ser constante, em todo o tempo. Igual o salmista fala, que o louvor esteja de vez em quando nos meus lábios. É isso? É continuamente, querido. A nossa adoração, o nosso louvor não pode estar olhando para aquilo que está acontecendo. A gente não é cego, nós estamos vendo que a situação está desfavorável, mas a gente começa a declarar as verdades bíblicas sobre a nossa vida, querido, e a atmosfera é transformada, e o Senhor vai pegar e transformar aquilo que estava ruim em bom, porque a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Somos nós, querido. Aleluia! É para glorificar de pé, igreja. Oh, glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E é esse Deus que nós servimos, querido. Agora precisamos entender o que é prosperidade. Precisamos entender o que Jesus diz para a gente quando Ele fala, ó, querido, no mundo tereis aflição. Mas Ele para aí. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nós somos mais do que vencedores, porque nós desfrutamos da vitória sem sequer ter entrado na luta, amado. Deus, Ele lutou por nós, Ele continua lutando por nós o tempo todo. Precisamos de posicionamento. O que a igreja precisa hoje é de posicionamento. Entende? Deus tem nos chamado, cara, para sacudir essa terra nesse momento. Há uma profecia, tá? Isso não é bíblico que eu vou dizer aqui agora, mas eu creio no meu coração. Há uma profecia de que o Brasil seria o terceiro avivamento, né? A terceira onda viria sobre o Brasil, querido. E eu creio que nós somos essa geração que viveremos as grandezas, que seremos empoderados pelo Espírito Santo, que faremos coisas grandes no nome dEle. Nós precisamos voltar como se fosse na igreja primitiva, lembra lá de Atos 2? Por que eles faziam aquilo ali? Porque eles tinham 4 coisas, 4 fundamentos que não se apartavam deles em nenhum momento. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão, querido. Perseverar na doutrina do apóstolo é priorizar o Senhor o tempo todo. Tá? Comunhão é o que nós fazemos aqui. O partir do pão é uma igreja generosa que financia a obra do Senhor o tempo todo. Entendendo que não é porque nós devolvemos aquilo que Ele nos dá, porque eu creio no meu coração que se Deus não tivesse derramado graça sobre nós, nós não estaríamos nem em pé aqui hoje, querido. A palavra diz que a misericórdia do Senhor é a única causa pela qual nós não somos consumidos. Aleluia, querido. Aleluia, esse é o nosso Deus. Então, eles caminhavam nessa dinâmica o tempo todo, crendo, Jesus vai voltar. Eu preciso estar preparado, Carlos. Se eu não estiver preparado, eu vou ficar. E como é que está a nossa vida hoje? Como é que está a sua vida hoje, querido? Não vou melhorar isso aqui, eu não vou falar como é que está a sua vida, não. Lembra da pregação do bispo domingo? E eu também vou conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Como está a nossa vida hoje, amado?
O que nós estamos fazendo de relevante para o reino? O que nós estamos fazendo para engrandecer o nome do Senhor com as nossas vidas, com os dons que Ele tem nos dado, com os talentos que Ele tem colocado em cada um de nós? É para pensar, amados. Deus tem algo grande para fazer através da sua igreja, querido. E o inferno, ele pode se levantar, mas ele se levanta para cair, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, querido. E a palavra de Deus é o firme fundamento das coisas que estão escritas aqui na palavra dele. Tudo foi feito pela palavra dele e nada foi feito sem que ele desse uma palavra, querido. Então, se ele falou, é verdade, precisamos estar alinhados com a palavra do Senhor para que possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Ele dá essa instrução para Josué. Ei, medita aqui, querido. É vida de intimidade. É vida de intimidade. Nós precisamos caminhar buscando o Senhor o tempo todo. Eu gosto muito de ler as coisas que Billy Graham escrevia. Ele faz uma declaração muito interessante no que diz respeito à oração. Ele fala assim, ó, eu não ficava mais do que 10 minutos orando, mas eu não ficava mais do que 10 minutos sem orar. Olha que tremendo isso. O que ele está falando? Que ele estava ali em conexão com o céu o tempo todo, querido. E às vezes a gente tem uma ideia de que orar é parar aqui e começar a declarar coisas. Às vezes mentalmente a gente está orando, a gente pode estar trabalhando e já pode estar engrandecendo o nome do Senhor ali. A gente pode estar dirigindo e a gente pode estar orando, engrandecendo o nome do Senhor. Porque muitas das vezes nós só oramos para pedir, mas a gente precisa parar um tempo para engrandecer o nome do Senhor. E mostrando quem Ele é para nós. Exaltando o nome dEle, entronizando Ele, colocando Ele no lugar mais alto. Amém? E Ele continua nos instruindo. Agora Jesus fala lá em Mateus 6,33, foi até falado aqui. Pode colocar aí no telão, por favor. Olha o que ele diz. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E algumas coisas, se o Senhor tiver misericórdia, Ele vai acrescentar na vida da gente. Todas as coisas, querido. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, são todas as coisas. Entendeu? Deus vai trabalhar em teu favor, amado. Aleluia. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Mas a gente precisa apontar para Ele, priorizar Ele. Eu estava vendo o significado da palavra prioridade. E um dos sinônimos da palavra diz que é preferência. Olha que interessante. Há 2 domingos atrás, o pastor César estava pregando aqui, ele falou algo que marcou muito a minha vida. Eu nem sabia que eu ia falar sobre isso. Ele faz uma declaração interessante. Ele fala assim, ó, quem tem prioridades, no plural, não tem prioridade. Porque prioridade aponta para preferência. Eu não posso ter um montão de preferência. Não dá para ter um monte de preferência. Ou eu estou em Cristo, ou não estou em Cristo. Então ele precisa ser primazia na nossa vida o tempo todo. Amém? Mas é uma decisão. Olha o que o texto diz. Buscais, pois, em primeiro. Não em segundo, não, amado. Em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas nos serão acrescentadas. São os bônus de estar ali andando com Cristo. Né, pastor? Esses bônus nos perseguem, amado. E às vezes a gente vê pessoas testemunhando a respeito disso, né? Gente, hoje eu não tinha nada para comer. Mas um irmão veio e abençoou a minha vida. É Deus, querido, movimentando as pessoas para abençoar a gente. A palavra diz que Deus abençoa até o ímpio, para o ímpio abençoar o justo. Olha que interessante. Olha o que Deus faz. Esse é nosso Deus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente precisa estar alinhado com a vontade dEle o tempo todo. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Que nós precisamos nos movimentar em direção a Ele. Ele nos dá a direção. Ele aponta o caminho. Me busca em primeiro lugar. Mas eu preciso também abrir mão das coisas que eu fazia antes para seguir a Jesus. Eu queria pedir para o Mateus, põe para mim, por favor, Filipenses 3. A gente vai ler do verso 12 ao 14.
Olha o que Paulo está dizendo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa Deus faz. É isso, irmão? É decisão minha, eu preciso ir em direção a Ele. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, querido. Eu preciso caminhar em direção a Ele, a fim de quê? A fim de ganhar o prêmio que Ele já guardou para mim, amado. E a gente está falando de um cara que viveu experiências espetaculares com Deus. A gente está falando de um apóstolo que viveu uma vida na íntegra, dedicada à obra de Deus depois que ele foi alcançado por Jesus. Uma transformação que talvez a gente não vai ver assim com tanta facilidade, né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, cara, para mim não me importa mais nada a não ser caminhar em direção a Ele, porque o prêmio que eu quero, o reconhecimento que eu quero, o suprimento que eu quero vem dEle. Aleluia, amados. A gente precisa glorificar o nome desse Deus. Amém? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não sei, o Espírito Santo tem testificado aqui no meu espírito de falar isso para vocês. Não sei se alguém aqui vai se identificar com isso que eu vou falar, se está passando por um momento desse, alguém aí nos assistindo pela internet. Mas eu queria fazer essa pergunta para você. Como está a sua vida com Deus? Vocês têm sede de Deus? Acho que não, pastor. Ninguém nem dá um amém. Acho que eles estão saciados. Mas, queridos, Deus, Ele quer nos encher, mas encher cada vez mais. E quando nós olhamos para a vida de grandes homens que a Bíblia relata para a gente vê que esses homens, eles viveram todo o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eles entregaram o primeiro para Deus. Entende? E uma coisa interessante, cara, eu estava lendo sobre Davi. Davi, ele faz uma analogia da sede que ele tinha de Deus com um animal, com a corça. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso ou já ouviram falar, mas a corça ela tem duas características interessantes. Entendeu? Ele declara, né? Assim como a corça anseia por água. Nós até cantamos, tem até um hino, né, que fala sobre isso. Mas essas duas características interessantes que a corça tem. Ela fica maluca por água. Ela necessita enlouquecidamente de se banhar nas águas. Mas olha o que é interessante nela. Uma característica marcante. Ela não bebe água da poça. Olha que legal. Ela só bebe água em nascente. Só água corrente, só água limpa. E o interessante, ela é um tipo de animal, um mamífero, que ela não tem muita gordura no corpo. Então, além dela sentir a sede, por ela não ter essa gordura, ela começa a manifestar um odor que atrai os predadores. Então, ela não necessita somente de beber mais do que comer, mas também de se banhar para que os predadores não sintam o cheiro e não vá atacá-la. Interessante essa analogia que Davi fala, né, lá no Salmo. Mas o mais interessante disso tudo é que ela só bebe água limpa, querida. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Se vocês têm sede, querido, nós temos uma fonte inesgotável, renovável de água que gera vida, que é o nosso Jesus Cristo. E nós precisamos beber dessa água para que a gente fique, querido, para que a gente seja cada vez mais saciado. Mas só que a gente tem que fazer que nem a corça faz. Ela fica louca quando ela não vê água. Nas savanas africanas, no deserto, não existe água assim, tão facilidade. Então eles criaram uns ductos, né, dutos de água. Ela tem uma sensibilidade no faro que ela consegue farejar a água a 10 quilômetros de distância. E ela também tem a audição muito boa. Ela escuta a água passando pelos dutos, ela fica em cima dos dutos que nem uma louca. Assim deveríamos ser nós buscando o Senhor. Sabe?
como loucos, querendo cada vez mais mergulhar nesse rio de água viva, querido, que vai nos fazer prosperar, que vai nos fazer alcançar as plenitudes daquilo que Deus tem para nós. Amém? É isso aí, essa pergunta que eu quero fazer para vocês. O quanto vocês têm entregue para Deus? O quanto vocês têm entregue para Deus? Muitos de nós, queridos, queremos viver o sobrenatural de Deus aqui em cima, mas nós só estamos entregando no natural. Entende? A medida que nós entregamos vai ser a mesma medida que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Quanto mais nós entregarmos, mais a gente vai ver o mover de Deus, o mover do Espírito Santo na nossa vida. Agora, nós não podemos ser como os religiosos. Ninguém fica sustentado só com o alimento que almoça no domingo, amado. Então, que nós não sejamos um crentes de domingo, né? Cristãos de domingo. Sejamos cristãos todos os dias da nossa vida. Que busquemos a Deus todos os dias, em todo momento. Porque não é Ele que precisa de nós para ser Deus, querido. Somos nós que precisamos dEle. Ele é Deus e será Deus para sempre. Nós precisamos dEle. Então, nós precisamos buscá-lo incansavelmente. Incansavelmente, em todo tempo, em todo lugar. Querido, eles, os apóstolos, lá da igreja primitiva, eles não perdiam a oportunidade de falar do amor de Jesus onde quer que eles estivessem. Olha que interessante isso. Lembra do apóstolo Filipe? Já tinha um discurso pronto para entregar o eunuco. Falar do amor de Jesus, amado. Mas só fala do amor de Jesus quem está cheio. Porque a palavra diz que rios de águas vivas fluiriam de dentro de nós. Mas para que esse rio flua, a gente tem que se encher desse rio. Saco vazio não para em pé, mano. Precisamos estar cheios de Deus. Paulo, preso, pregou para o carcereiro. Olha que interessante. Preso. Às vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus e se cala. Por vergonha. Por um sentimento de incapacidade, querido. Nós somos totalmente incapazes se não tivermos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não somos nós quem fazemos, é o Espírito Santo em nós. Todos nós. Então nós precisamos entregar para receber. A palavra diz que vale muito mais dar do que receber. Mas o problema é que a gente só vem para a igreja para querer receber, mano. Mas hoje há um ponto de partida. Amém? Há um ponto de partida, querido, que vocês precisam voltar para o secreto. Lembra lá de Mateus 6? Jesus falando, ei, entra no seu quarto e ora ao Pai em secreto. Ali, querido, não tem vergonha. Ali não tem formalidade, ali não tem religiosidade. Ele conhece teu coração. O Salmo diz que Ele sonda o teu coração e te conhece. Não preciso impostar a voz, não. Não preciso orar calmo se eu estou com raiva. Ninguém engana a Deus. Ele conhece seu coração no íntimo. E Ele quer transformar teu coração. Ele quer transformar a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar. O cristão, ele não é um processo de algo que nós fazemos para nos tornarmos cristãos. É pela graça dele. Efésios 2 vem dizer isso. Que pela graça nós somos salvos. Graça é a parte de Deus nesse texto, e a fé. Mas ele conclui que isso vem de Deus, para que nenhum de nós se vangloriasse, se achasse capaz de se auto-salvar. Olha que interessante. Mas Deus é assim, querida. Deus derramou um amor tão grande por nós, mesmo sem nós sermos merecedores, e nos colocou numa nova condição. Mas a gente precisa entender que quando Ele nos recebeu, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Eu não gosto desse termo, eu aceitar Jesus. Jesus me aceitou do jeito que eu sou e transformou a minha vida, transformou o meu interior. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou um cristão melhor, mas declaro como Paulo, não que eu já tenha alcançado, eu sei que eu preciso aprender cada vez mais, eu preciso mergulhar cada vez mais, porque é uma fonte inesgotável, e se a fonte é inesgotável, eu tenho que ir cada vez mais fundo, ao ponto de eu não sentir mais meus pés, e aí
eu vou perceber que o Senhor está controlando a minha vida. Já não sou eu que controlo mais a minha vida. Amém? E tem uma frase do Billy Graham que fala muito, muito legal sobre isso. Põe para mim, Mateus, que eu pedi para o Mateus colocar no telão para fixar legal para vocês. Vocês vão ver eu falando muito dessa condição de ser cristão e um processo que a gente precisa passar. Olha que interessante que ele diz, ó, ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual me torno mais parecido com Cristo. Ou seja, querido, a transformação da nossa natureza é instantânea. Eu recebo e confesso a Cristo, Romanos 10:10, com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Ponto, amado. A minha natureza, ela é instantaneamente mudada. Eu passo da condição de pecador para a condição de justificado, porque a palavra diz que ele se fez pecado em meu lugar. Aleluia. Ele se fez pecado em meu lugar. Ele pagou algo que eu não teria como pagar. Mas aí eu preciso ser, como o Billy Graham fala, mais parecido com Cristo. Isso é a parte que cabe a mim, é a santificação. Quanto mais eu busco a Ele, mais eu me pareço com Ele. Sabe o ditado que tem no mundo aí? A gente é fruto do meio onde nós vivemos. Gente, de certo modo, 99% das pessoas que estão inseridas em um meio, elas são influenciadas pelo aquele meio. Mas a gente tem que ter uma coisa ardendo dentro de nós, que a gente precisa chegar nesse meio e não ser mais do mesmo, sabe? A gente precisa ser a diferença. Nós somos o sal da terra. Nós fomos chamados para iluminar, querido. Nós não fomos chamados para ser influenciados pelo mundo, mas nós fomos chamados para influenciar o mundo. Tem uma história que eu gosto muito, do peixe. Já ouviu, pastor? Que o peixe vive na água salgada. Nós pescamos o peixe numa água salgada. Mas percebeu que quando nós vamos preparar ele para se alimentar, a gente precisa pôr sal nele, que ele não fica impregnado pelo sal da água salgada? Assim deveríamos ser nós, queridos cristãos. Ir lá no mundo, amado, e influenciar o mundo, não deixar o mundo influenciar a igreja. Hoje, Deus tem levantado uma geração disposta a entregar tudo que tem para viver aquilo que Deus está preparando para nós. Aleluia, querido, aleluia. E essa geração, querido, é vocês, é a igreja do Senhor. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando do templo físico, não, somos de nós. Porque ser igreja aqui dentro é muito fácil. Está todo mundo vendo. Mas ser igreja lá fora, a igreja que vai impactar, a igreja que é vista. Lembra que Paulo diz que nós somos a carta viva que o mundo lê. Como é que está o teu testemunho de vida? A gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade no reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador, querido, significa representante. Hoje eu posso falar em nome dele, mais ainda eu posso fazer coisas em nome dele, porque ele, o próprio Jesus, declarou, ele outorgou poder a nós e ele falou, olha só, está vendo essas obras aqui que eu fiz? Vocês farão obras maiores em meu nome. Lembra de Pedro? Atos 2, ele recebe o revestimento do Espírito Santo de Deus. Ele é tomado pelo poder que fluía em Jesus. Começou a fluir através dele. Em Atos 3, ele vai para o templo. O Templo Formosa, muito conhecido. A gente ouviu muito falar sobre isso. E aí tinha um aleijado que já vivia naquela porta daquele templo como pedinte há 20 anos. Ou mais de 20 anos, eu não me lembro exatamente. Mas uma coisa que é interessante. Ele vai e pede para Pedro dinheiro. Aí Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Querido, há poder no nome de Jesus. Mas nós usamos pouco esse nome poderoso. Por quê, querido? Porque nós não fazemos grandes coisas que os apóstolos faziam. Por que a gente hoje impõe a mão sobre as pessoas e as pessoas não são curadas? Porque nos falta intimidade, nos falta entrar para o secreto. Nos falta buscar mais a Deus ao ponto de sermos totalmente influenciados pelo Espírito Santo. E aquilo que a gente vai fazer não vai glorificar a gente não, querido. É para glorificar o nome dEle. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amado. Ele colocou poder em cada um de nós, querido. E Ele quer fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, querido. Se põe à disposição dEle. Porque aquele que começou a boa obra, amado,
Ele é fiel para cumprir até os dias de Cristo. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Amém? Ai, eu não sei, querido, o que tem impedido vocês de entrarem no secreto. De verdade, eu não sei qual tem sido o impedimento que tem feito. Vamos botar no plural de novo. Nós entrarmos no secreto e nos derramarmos diante do Senhor e buscarmos a face do Senhor, assim como os anjos contemplavam a beleza da santidade do Senhor, querido. Quanto tempo tem que vocês não contemplam a beleza da santidade do Senhor? Quanto tempo tem? Será o que tem impedido você de fazer isso? Será que de repente você cometeu algum erro, algum pecado que você acha que te desabilitou de chegar até o Pai? Querido, se foi isso, eu não sei, o Senhor sabe. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus abriu mão da sua glória, quando Ele abriu mão dos seus atributos e veio aqui na terra, Ele não veio revelar pecados, querido. Ele veio se revelar ao pecador, um Pai de amor. Aleluia. Ele não veio para julgar as obras, Ele veio para salvar a humanidade. E nós precisamos, querido, nos entregar para Ele. Eu espero que hoje seja um dia que Deus esteja, o Espírito Santo esteja gerando no coração de vocês um novo ponto de partida. Que vocês possam verdadeiramente voltar-se para Jesus, ao ponto de entrar para o quarto de vocês. E mais uma vez eu vou deixar claro aqui, eu não estou falando de religiosidade não, amado. De você marcar um horário todos os dias e entrar ali só porque vai virar uma rotina. Não é isso não. É intimidade. É intimidade, amado. Eu não sei quantos são pais aqui. Quando o pai chega em casa, geralmente o que o filho faz? Corre para abraçar o pai, né? Querido, o pai está de braços abertos, falando: vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho. Corre para ele, amado. Corre para ele. Ele tem cura abundante para você. Ele tem perdão sempre disponível. Oh, aleluia. Esse é nosso Deus, amado. O Senhor Jesus tem perdão sempre disponível. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na vida de vocês. Amém. Aquele sangue vertido na cruz foi um sangue precioso demais, querido. A Bíblia não diz que vocês foram comprados por um preço, vocês foram comprados por um alto preço. Aleluia. O sangue de Jesus foi suficiente para te lavar de todos os pecados, querido. Amém. Precisamos correr, porque Ele está de braços abertos esperando. Lembra do filho pródigo? Jesus não tem mimimi, querido. Ele não fica magoadinho quando nós erramos, não. Pelo contrário, Ele quer nos redimir. Ele quer nos trazer de volta para a rota. Ó, vem comigo. Vem comigo, eu tenho direção para você. Só Ele pode nos dar satisfação completa, querido. Vocês podem buscar em qualquer lugar. Talvez vocês vão encontrar algo que vai satisfazer vocês momentaneamente. Mas o prazer genuíno, a paz que excede todo entendimento, só vem dele. Aleluia. Aleluia, mano. Vamos nos colocar de pé. Oh, Senhor, só Tu, Senhor, és bom, Pai. Querido, o Espírito está testificando aqui, com o meu espírito, de falar algo para vocês aqui. Eu não sei quem é. Gente, não é nada para trazer peso para ninguém. Não é nada para envergonhar ninguém. Mas se você está nessa condição na qual eu falei agora, que há um tempo você não entra no secreto, que há um tempo você não
mergulha, não contempla a beleza da santidade do Senhor, eu queria te encorajar a dar um ato de fé agora, querido, e vir aqui na frente, que a gente quer orar por você. Deus vai reavivar a obra dele no coração de vocês, amado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Querido, há alguém aqui que nunca confessou o nome do Senhor e quer fazer isso essa noite? Querido, essa é a oportunidade que Deus está te dando, amado. A oportunidade de se entregar a um Pai de amor, um Pai que quer reestabelecer a conexão que existia, te trazer de volta para o jardim, para o original, amado. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente também. A gente quer orar por você.